Pessoal, então, dando continuidade aqui ao último modo de execução do trabalho escravo típico, né? Que é o trabalho com restrição de locomoção em razão de dívida contraída. Muita gente chama esse modo de servidão por dívida. E é rigorosamente o que nós encontramos caracterizado nos documentos internacionais como servidão por dívida. O protocolo adicional lá de 57 a respeito da escravidão fala da servidão e da servidão por dívida. E a definição que tem lá de servidão por dívida se amolda perfeitamente a essa hipótese. Essa era a hipótese que mais justificava a irregularidade do trabalho nos seringários. E é, na Amazônia, seguramente a que a gente mais encontra. Tanto quanto o trabalho em condições degradantes, a gente encontrava, pelo menos até pouco tempo atrás, onde eles se escondem agora a caderneta, fazem de conta que não existe, fraudam por outros meios. Mas era muito comum a gente encontrar aquelas cadernetas, com os débitos do trabalhador relativo ao que ele tirava de roupa, de alimentação, mas também de próprio material de trabalho. Nesse caso, as características são, claro, a existência de uma relação de trabalho. 2. A presença de uma dívida de qualquer natureza, lícita ou ilícita, que tenha o trabalhador com o tomador ou com prepostos, e, em razão dessa dívida, o impedimento ao direito do trabalhador de deixar o trabalho. Vejam que não é uma questão de dizer que há servidão por dívida quando a dívida é ilícita. Se a dívida for lícita, da mesma forma ele não pode ser impedido de deixar o trabalho. Então, o fato dele estar retido porque tem uma dívida com o tomador de serviço, ainda que ela possa licitamente existir, não justifique, portanto, a hipótese ou esse modo de execução. Essa tem, como eu disse, nós temos até a possibilidade de caracterizar a partir das convenções internacionais que tratam disso e não tem muita dificuldade. Em relação às condições degradantes de trabalho, quando nós estávamos saindo aqui, conversando, eu e o Nestor, ele falou de uma hipótese aliás, uma hipótese dele é emblemática de todos os modos de execução juntos ao mesmo tempo. Depois, se tivesse tempo, até poderia até discutir esses casos bem emblemáticos. Mas eu me lembrei do trabalho na carvoaria. Esse é outro também. Eu fiquei impressionado no trabalho na carvoaria com certas coisas. Existem certas coisas que a gente não consegue nem imaginar que o ser humano possa pensar. Eu conheci nos trabalhos na carvoaria, perto da divisa do Pará com o Maranhão, duas coisas que são comuns, ou que eram comuns naqueles fóruns, e que eu não conhecia. Primeiro, é o sujeito que funcionava mais ou menos como um termômetro, porque ele entra no forno para verificar se o forno está na temperatura adequada para produzir o carvão. E esse já acabou praticamente, mas esse sujeito é um trapo humano. E um outro foi um trabalhador que me impressionou muito, porque esse cara não tem mais idade para fazer isso. Ele tinha uns 40 anos de idade, e ele mais ou menos acho que ele devia ter uns 60 e pouco. E o trabalho dele era de carregar o balaio lá com carvão para jogar dentro do caminhão. E o desgraçado tomador de serviço não teve o cuidado de fazer ele ter uma forma de chegar aquela boleia do caminhão, ou a caçamba, sem precisar estar subindo aquela escadinha. E ele sobe com aquele carvão ainda quente. E na hora de fazer a identificação do trabalhador, o que me espantou foi a idade dele. Ele era mais novo que eu. Ele parecia ter 60 anos. E ele parecia ser mais velho. Ele tinha 30 e poucos anos. E eu tinha 40. Ele parecia ter 60 anos. Ele estava totalmente consumido por aquela atividade. As costas dele tinham uma camada grossa, mostrando que ali ele já tinha despelado milhares de vezes, de tanto que o carvão tinha queimado. Já não queimado, tinha um calo nas costas, que eram as costas todas. E tinha 30 e poucos anos de idade, 38, era mais novo que eu. Eu não me lembro qual é a denominação, o pessoal que já trabalhou nessa operação em carvoaria sabe, mas tem um nome próprio que eles dão ao pessoal que carrega o carvão ainda quente para jogar. Hoje em dia eles se têm tentado eliminar isso a partir
daquele que recebe o carvão no produto final, processando as siderúrgicas ou impedindo que elas adquiram. Mas ainda é uma coisa comum, né? Não é dizer que esse trabalho desapareceu, tanto não desapareceu que ano passado a Nestor teve lá, estava contando, e era caso de carvoaria, né? Então não é uma coisa que tenha desaparecido, não. Apenas a gente já não vê com tanta facilidade. E por fim, nós temos os 3 modos do trabalho de carbono e equiparação. Aqui, evitando de fazer uma divisão em cada um deles, a gente pode dizer o seguinte: todos eles têm 2 características comuns. Cercear o uso de qualquer meio. Aliás, desculpa. O objetivo é sempre o mesmo: reter o trabalhador no local de trabalho. Tá? Reter o trabalhador no local de trabalho. Essa é uma característica comum. E a segunda, ela muda conforme a hipótese do parágrafo 1º, os 2 incisos do 149. Ou para cerceando o uso de qualquer meio de transporte, ou mantendo vigilância ostensiva, ou retendo documento ou objeto de uso pessoal do trabalhador. Tá? Por quê? Porque o objetivo é sempre o mesmo: reter o trabalhador no local de trabalho. O que é importante observar é que esses modos, isso a doutrina também é unânime, pacífica, eles existem de forma independente, tanto entre si como em relação aos modos de execução típicos. Então, qualquer das hipóteses, dos 7 modos que eu caracterizar, eles são suficientes para o enquadramento como crime de redução à condição análoga de escravo. Eu não preciso ter mais de um modo. Eles são modos independentes. O simples fato de eu demonstrar que alguém teve seus documentos retidos para mantê-lo, para retê-lo no local de trabalho, me desobriga de buscar o trabalho forçado, a servidão por dívida, ou o trabalho. Isso já é suficiente. É claro que, do ponto de vista trabalhista, nós trabalhamos com o máximo de elementos para poder ampliar a repressão. E, do ponto de vista penal, claro, para reforçar a acusação. Mas eles são independentes. Tá? E tem a existência de uma relação, o objetivo de reter, no caso da equiparação, e um daqueles 3 modos. E a gente termina aquela parte para passar porque está previsto para essa segunda parte da tarde. Nesse segundo momento da tarde, que é a igualdade no trabalho. Bem, a primeira coisa para a gente falar da igualdade no trabalho é que a gente precisa compreender os fenômenos que levam à não igualdade no trabalho, ou à discriminação. Tá? E esses fenômenos não pertencem ao direito. Quando a gente vê os autores trabalhando com esses fenômenos, a gente vê esses autores trabalhando de uma forma muito pouco técnica, tá? Confundindo fenômenos que não devem ser confundidos. Até porque eles têm uma caracterização própria e preciso que eles sejam identificados de uma maneira bem precisa. Pelo menos para que a gente possa identificar a razão que justifica dizer que alguém está sendo ou está tendo violado o princípio da não discriminação, tá? O princípio da igualdade da não discriminação. Eu digo aí, nem sempre as pessoas são capazes de perceber as outras de forma positiva. Não sei eu que digo isso, é o pessoal da psicologia social. Na verdade, pode-se dizer que a regra na vida real é o contrário. Para isso é preciso começar dizendo que no processo de percepção de pessoas há fenômenos psicológicos e antropológicos que revelam a intolerância e conduzem à discriminação e à exclusão. Na psicologia, eles trabalham com o chamado processo perceptivo. É a maneira como nós percebemos as pessoas e as coisas. Ou seja, como nós interagimos com as pessoas e com as coisas, como nós nos relacionamos com os bens e com as outras pessoas. E aí eles dividem o processo perceptivo, deixando de um lado o que eles chamam de percepção de pessoas. O que é a percepção de pessoas? A maneira como nós percebemos os outros, como nós interagimos com eles, nós nos relacionamos. E o teórico da psicologia diz o seguinte: existem diversos fenômenos que interferem na percepção de pessoas, da maneira como nós percebemos os outros. Alguns fenômenos são positivos, levam a uma avaliação positiva. Alguns fenômenos são negativos e levam a uma avaliação negativa. Os psicólogos, alguns chegam até a dizer, por exemplo, que aquela ideia de que nós conhecemos as pessoas de longo tempo, né? Não tem a hora que eu conheço uma pessoa em 5 minutos, eu acho que conheço ela a vida inteira. E aí quem tem uma espiritualidade mais desenvolvida, que é o meu caso, o que lamento no meu caso,
tem uma espiritualidade mais desenvolvida, acha até que conhece de uma outra vida. E os psicólogos dizem isso é um fenômeno chamado empatia. É um conjunto de características positivas que leva imediatamente a uma avaliação positiva e uma sensação de que a gente gosta daquela pessoa há muito tempo. Bem, compensação tem alguns fenômenos que fazem com que a gente odeie a pessoa imediatamente. Esses são os fenômenos negativos da percepção de pessoas. Talvez mais comuns que os outros, né? A julgar pela reação de vocês, acho que os negativos vocês conhecem mais. Não estou dizendo que praticam, mas que conhecem, né? Bem, existem diversos fenômenos negativos que interferem na avaliação positiva das pessoas, impedem a avaliação positiva, levam a uma avaliação negativa e que podem levar à discriminação. Tá? Esses fenômenos são basicamente três: o estigma, o estereótipo e o mais amplo deles, o preconceito. Tá? É muito comum na literatura a gente ver o sujeito falando foi estigmatizado ou estereotipado. Não foi uma coisa ou foi outra. Ele até pode ser as duas coisas, mas são fenômenos distintos. O estigma é um fenômeno específico, o estereótipo outro. O estigma, ele ocorre a partir de uma característica real que o indivíduo tem e que leva a que ele sofra uma avaliação negativa. Essa característica real, portanto ela é verdadeira, ela pode ser física ou comportamental, mas ela é real. Eu só sou estigmatizado quando eu sou avaliado negativamente por uma característica que eu tenho. Irving Goffman, que é um americano que trabalhou com isso e tem um livro chamado Estigma, divide o estigma em três espécies: as abominações do corpo, as culpas de caráter individual e os estigmas tribais. Diz Goffman, as abominações do corpo são as marcas físicas que levam à avaliação negativa. Qualquer característica física que leve alguém a ser avaliado negativamente por outra pessoa é um estigma. Não precisa ser de uma deformação, mas qualquer característica. Tá? Qualquer característica que faça com que eu veja a outra pessoa negativamente. Eu sempre uso o meu menorzinho, o pai, porque os filhos nunca crescem. Ele é do meu tamanho, que tem menos idade, 16 anos. Né? O meu menorzinho ele tem dermatite atópica que herdou de mim, uma alergia sem causa aparente. Controla hoje em dia mentalmente, né? Porque não tem uma forma, pouco aumentando a imunidade. Mas quando ele era pequenino, a dermatite dele era muito forte, muito. E ele, criança, coçava onde ele mais rápido alcançava, que era no rosto. Então o rosto dele ficava deformado, de tanto ele coçava. Era muito comum as pessoas terem um choque quando separavam o João. Né? O João. Hoje em dia tem um choque que ficou belíssimo. E não é a opinião só do pai, não. Eu tenho certeza que ele ficou belíssimo. Ele já era belíssimo, só que ele ficava todo deformado de tanto que ele se coçava. Né? E isso é claramente o que Goffman chama de abominação do corpo. Uma característica física que conduz a uma avaliação negativa. A segunda espécie é o que Goffman denomina de culpas de caráter individual. E que Goffman, para simplificar, como eu disse ontem, faz da maneira mais simples, relacionando a homossexualidade. E que os antropólogos, Gilberto Velho, que faleceu recentemente, foi um grande antropólogo brasileiro, chamava de comportamento desviante, qualquer comportamento discrepante, como eu falei hoje. E não precisa ser uma característica necessariamente física, pode ser também uma característica de natureza comportamental. O que importa é que aquela característica verdadeira que o indivíduo tem conduza a uma avaliação negativa em relação a ele. E a terceira espécie é o que Goffman chama de estigmas tribais, que são os estigmas que são imputados ou que levam à avaliação negativa dos integrantes dos grandes grupos. Quais são os estigmas tribais? Os que conduzem à intolerância religiosa, ao racismo, à discriminação de natureza étnica, ou a discriminação ou estigma por conta da procedência regional, da procedência nacional, regional em países de grandes dimensões,
né, de pessoas, às vezes vinculada apenas à brincadeira, mas que no final tem um conteúdo que tem o objetivo de eliminar, de destruir a igualdade de oportunidade, excluir, né, impedir, estabelecer preferências. Minhas irmãs voltaram para São Paulo e a mais velha, que era médica, tinha uma brincadeira que ela odiava. Toda vez que ela chegava, dizia assim: ontem eu fui na banca de jornal e pedi um Estadão atrasado. Em vez de me darem o Estadão de ontem, me deram um mapa do estado do Pará. Aí eu ficava irritada. Ou então eu, que quando comecei o doutorado, uma colega minha, para brincar, hoje em dia minha amiga, para brincar, disse assim: puxa, Zé Cláudio, achei legal, José Cláudio, né? Eu me rebatizei para Zé Cláudio, mas nem todo mundo aceita isso. O fato que eu não me chamo José Cláudio, me chamo Zé Cláudio. E ela disse assim: puxa, Zé Cláudio, eu, na hora que tu te ofereceste para ser o primeiro a expor na matéria do professor Humanos, que hoje em dia me disse aqui do TST, eu fiquei na dúvida até se tu conseguias falar. Muito obrigado, né? Consigo falar até para dizer que isso é uma avaliação completamente equivocada. Mas, claro, em casos mais graves, isso é um estigma de natureza ou de procedência regional, ou de procedência nacional, de nós acharmos que os indivíduos que vêm do país tal não é capaz de praticar um ato determinado ou avaliar negativamente só porque ele é diferente da gente. Isso é o que Goffman chama de estigmas tribais. Bem, ao lado do estigma, há algo que nós chamamos de estereótipo. Eu falo estereótipo porque os paraenses falam com I, mas escrevem com E. Mas é o estereótipo, que ocorre quando há imputação de indivíduos pertencentes a determinados grupos com conotação negativa de determinadas características. Vejam que, ao contrário do estigma, aqui não importa se elas são, essas características, verdadeiras ou falsas. É uma característica que eu imponho a alguém porque ele pertence a um grupo e essa característica faz que eu avalie ele negativamente. Qual é o estereótipo mais comum no Brasil hoje em dia? Eu digo que todo político é ladrão. Esse é um estereótipo. O que é que o senhor faz? Eu sou político, então você é ladrão, né? Naquela lógica que os gregos inventaram, que os sofistas sofisticaram, vamos dizer assim, né? Então, uma premissa maior, uma premissa menor e leva a uma conclusão que aí é falsa. Nesse caso aqui, pouco importa se ela é falsa ou se ela é verdadeira. O que importa é que ela leva a uma conclusão negativa, né? Todo judeu é avarento, todo negro é preguiçoso, todo deficiente é incapaz para o trabalho. As pessoas com deficiência, elas sofrem, e isso é uma coisa importante de ver, somente aquelas que têm a deficiência física, elas acabam sofrendo a discriminação por mais de um fenômeno. A gente discrimina, quer dizer, a gente não, mas as pessoas discriminam, tanto por um estigma, entendendo que avaliando negativamente alguém porque ele é um cadeirante, porque a ele falta um membro, porque a ele tem uma deformação qualquer que caracteriza uma restrição ou uma condição diferente, e ao mesmo tempo, né, por um estereótipo, julgando que aquele indivíduo é incapaz para o trabalho. Eu me lembro que uma vez eu discutindo com uma grande empresa do Nordeste que estava lá no Pará, que trabalha com loja de departamentos, e dizia: o senhor já procurou? Procurei na PPD, procurei não sei o quê. Eu disse: o senhor foi já na associação pessoal que trabalha com autismo, com síndrome de Down? Não fui. O que é que eu vou fazer lá? Eventualmente existem pessoas capacitadas para o trabalho que o senhor está oferecendo. E eles lá são capazes de trabalhar? Aí parece uma coisa assim: puxa vida, né? Um cara muito insensível. É insensível. Se eu contar a minha experiência de Belo Horizonte, vou ver que ele não é tão insensível, ele não é o único insensível. Eu fui para um seminário organizado pela Luciana, né, Lorente, não sei se Lorente, colega nossa, lá em Belo Horizonte, há muitos e muitos anos atrás. E aí sentei lá, estava assistindo, chegou uma hora que eles chamam de autodefesa, um painel de autodefesa. Cada representante das associações, Federação Nacional do Surdo, o pessoal foi fazendo, e chegou a hora da APAI. E aí eu pensei que ia subir um deputado federal de Minas, que era o representante lá, que já tinha participado da mesa de abertura, e não subiu. Subiu um rapaz, né, com síndrome de Down. E eu fiquei pensando: isso é uma situação que vai ser extremamente difícil. Aí qual foi a minha surpresa? Para a gente ver como a gente realmente não sabe nada.
Ele subiu e disse, olha, o nosso problema, porque todo mundo ia lá dizendo, olha, nosso problema é esse, nós temos isso, nós capacitamos dessa forma, nós estamos preparados, as nossas dificuldades têm sido nesses setores, naquele setor, e ele foi lá e fez a mesma coisa. A única coisa que ele disse é o seguinte, no caso nosso, lá na PAI, o nosso problema é que como nós sempre achamos que tudo é positivo, né? Normalmente nós somos explorados, porque o colega vai e está lá trabalhando, o empregador diz, olha, eu estou precisando que fique aqui mais algumas horas, e o senhor trabalha a noite inteira e não recebe as horas extras, trabalha 16 horas por dia. Mas eu fiquei chocado, não com ele, fiquei chocado comigo, de ver que eu não era capaz de compreender uma coisa que, para qualquer pessoa que tivesse um mínimo de experiência, porque eu também não tinha nenhuma, era absolutamente óbvio. Isso é um estereótipo. A visão que eu faço de que o sujeito é incapaz para prestar uma determinada atividade, estar em uma determinada atividade, né? Imputo alguém. Pode ser não. Algumas pessoas não são capazes de trabalhar. Mas não é porque elas são pessoas com deficiência. Algumas pessoas, por diversas razões, não são capazes de exercitar ou de ter um determinado tipo de trabalho. Mas isso não pode ser feito dessa forma pré-concebida, estereotipada. Esse não pode trabalhar porque tem um transtorno qualquer, porque tem uma doença qualquer, porque tem uma restrição, porque é assim, porque é assado. É preciso que se leve em consideração. E esse é um fenômeno bem comum. Tá? Não deve ser confundido também com o fenômeno anterior. O terceiro é o preconceito. Pode ser definido como uma atitude negativa, aprendida, dirigida a um grupo determinado. É uma avaliação pré-concebida que eu faço de alguém numa forma negativa. Quem diz isso, ou dizia, porque agora faleceu também, foi Haroldo Rodrigues, num livro chamado Psicologia Social, um sucesso, mais de 30 reedições no Brasil. Faleceu, acho que no final do ano. Não sei quem faleceu hoje, foi ele, foi Humberto Velho. Mas muita gente importante, pelos meus estudos, faleceu por esses últimos tempos. Tá? E o preconceito, embora ele seja um fenômeno à parte, é claro que pela sua amplitude, ele acaba congregando os demais. Eu posso ter preconceito porque antes, em razão de um estigma, eu já tenho uma avaliação negativa, a mesma coisa acontecendo com o estereótipo. Antes que alguém pergunte, e cadê os outros fenômenos que nós conhecemos tanto, como o da intolerância religiosa, ou como o do racismo, ainda no plano subjetivo, no plano da esfera íntima, ou seja, ainda não com uma categoria jurídica de análise. Ora, esses fenômenos são apenas formas qualificadas de preconceito, ou de estigma, ou de estereótipo. O racismo é uma forma qualificada de um estigma tribal, que é a avaliação negativa que eu tenho de alguém, porque pertence a uma determinada raça, do ponto de vista sociológico, não do ponto de vista biológico, ou uma determinada etnia. Isso é racismo. E eu incluo etnia porque é assim que a jurisprudência do Brasil se conduziu. Quando o Supremo Tribunal Federal solucionou essa questão, naquele caso do Siegfried Wanger, um caso famoso que gerou até uma publicação do acordo em forma de livro. 500 páginas lá, superada agora pelo acordo da Ação Penal 470, mas naquele caso. Então, equiparou-se a etnia à raça para fins de impedir qualquer circunstância, manifestações que caracterizassem isso, levando em consideração que dispõe o artigo 5º, inciso 40, ou alguma coisa da Constituição Federal. Tá? Bem, esses fenômenos são categorias sociológicas, antropológicas ou psicológicas, eles que levam ao que nós chamamos de discriminação. Eu digo aí, esses fenômenos, especialmente o último, levam ao saírem da esfera íntima dos indivíduos ao que se denomina de discriminação, e que é identificada por ação ou omissão, uma exteriorização do preconceito. Este, sim, fenômeno é uma categoria jurídica de análise. Portanto, é rigorosamente inócuo uma norma que diga que é punido, por exemplo, com pena restritiva de liberdade, o preconceito de raça. Ninguém pode punir o sentimento das pessoas. O que nós podemos punir é a exteriorização desse sentimento.
Quando está lá no artigo 3º, inciso 4º da República, é o objetivo da República, promover o bem de todos, sem preconceito, isso não deveria. Ficou uma redação até mais bonita, mas deveria ser discriminação disso, ou de qualquer espécie.